Boa tarde. Estamos iniciando o programa Desenvolvimento Sustentável em Debate. Hoje nós temos como nossa convidada a engenheira química e mestre em administração, Josiane Machado de Oliveira. A Josiane, então, boas-vindas, Josiane. Voltando a casa. A Josiane é uma egressa da Escola de Administração e que hoje está coordenando projetos no Centro Nacional de Tecnologias Limpas. Mas a nossa conversa hoje, nossa entrevista com a Josiane é para falar sobre os resíduos perigosos, a Convenção da Basileia e o projeto que o CNTL, o Centro Nacional de Tecnologias Limpas, está desenvolvendo junto ao Ministério do Meio Ambiente. Então, eu gostaria também de agradecer a presença aqui dos nossos debatedores, da Lia e do Eduardo, e pedir para a Josiane, então, nos contar um pouco sobre o que é esse projeto e depois também um pouco da atuação dela no CNTL. Tá bom, Felipe. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são essas convenções ambientais, para depois falar da Convenção da Basileia. Então a preocupação dos países com relação às questões ambientais, ela deu origem através do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, por convenções ambientais. Eu vou falar um pouquinho sobre 3 convenções ambientais ligadas principalmente ao bloco de produtos químicos, que é a Convenção da Basileia, a Convenção de Estocolmo e a Convenção de Roterdã. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a de Estocolmo, depois sobre a de Roterdã e depois finalizando a da Basileia para poder entrar no nosso projeto que está sendo desenvolvido no CNTL. A Convenção de Estocolmo, eu tenho aqui anotado, ela foi assinada pelo Brasil em 2001. E ela se refere a contaminantes orgânicos persistentes. O que são esses contaminantes orgânicos persistentes? São contaminantes que se acumulam no organismo, que causam uma série de problemas e não se acumulam só no organismo, mas que geram problemas também na fauna, flora, enfim. Existe atualmente 12 produtos químicos que fazem parte dessa lista de químicos que, vamos dizer assim, que a gente teria que excluir. Eu trouxe a lista aqui, eu vou falar sobre alguns deles, porque como são 12, eles estão divididos basicamente em 8 ligados a pesticidas agroquímicos, 2 ligados a produtos industriais e 2 ligados a subprodutos, que na verdade são subprodutos gerados a partir de processos, não são produtos que nós comercializamos, que são as dioxinas e furanos. No Convênio de Roterdã, que foi assinado em 98, ele trata sobre os defensivos agrícolas especificamente. Então, esse foi assinado em 98, Estocolmo em 2001, e agora um pouquinho falando sobre o Basileia, que foi assinado em 92. O que trata o Convênio Basileia? Convenção da Basileia, na verdade. Basileia na Suíça, onde foi feita a convenção, e depois foi assinado, então, o convênio. Atualmente, o Convênio Basileia ele é assinado por 166 países, e ele trata do quê? Do controle do movimento transfronteiriço de produtos químicos perigosos. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter uma forma de gerenciar melhor esses produtos químicos, minimizar melhor esses produtos químicos e tentar tratar esses produtos dentro do próprio país. Porque fica complicado em termos de custos, em termos ambientais, tu mandar isso para outro país para ser tratado ou disposto. Dentro, então, da Convenção da Basileia, como o Brasil assinou esse convênio, e o ponto focal desse convênio é o Ministério do Meio Ambiente, a partir daí o Ministério do Meio Ambiente tem que tomar algumas ações para cumprir o que foi assinado do convênio, que é isso, minimizar, reduzir, dispor corretamente, gerenciar corretamente esses resíduos e esses produtos. Bom, nós temos uma ligação, então, com o Ministério do Meio Ambiente, com todos os órgãos ambientais, e o que o CNTL fez, então? O CNTL encaminhou um projeto de minimização de impactos gerados por resíduos perigosos, e o Ministério do Meio Ambiente encaminha esse projeto para a Convenção, então, para as Nações Unidas, para ser aprovado ou não. Esse projeto foi aprovado e ele está em andamento atualmente. Vou explicar um pouquinho mais, então, Felipe, sobre quais são os objetivos desse projeto, onde a gente está, onde é que a gente quer chegar.
Esse projeto, então, ele tem como atores o Ministério do Meio Ambiente, o Centro Nacional de Tecnologias Limpas do Senai, aqui no Rio Grande do Sul, o Senai de Minas Gerais, o Senai de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco e o Centro Coordenador do Convênio Basileia para a América Latina e Caribe, que se encontra no Uruguai. Então, nós temos que submeter, enfim, os relatórios a esse centro coordenador que fica no Uruguai. Por que Minas Gerais e Pernambuco, então, né? Por que eles estão nesse projeto também? A ideia do projeto é minimizar os impactos de resíduos perigosos em 3 estados, em 3 setores distintos, e foi escolhido por uma questão do Ministério do Meio Ambiente, até para abranger Sul, Sudeste e Nordeste, esses 3 estados. Primeiro, a gente forma um grupo técnico de trabalho em cada estado, que são os atores principais, órgãos ambientais. Então, o órgão ambiental estadual é muito importante no desenvolvimento desse projeto, indústrias, sindicatos, centros tecnológicos, universidades, todos os parceiros que possam nos ajudar a resolver esse problema ou tentar minimizar esse problema. Que fase que a gente está no processo, né? Então, primeiro, quais são as fases? Formar um grupo técnico de trabalho, analisar os inventários de resíduos que já existem e que foi fomentado pelo Ministério do Meio Ambiente, esse inventário de resíduos industriais em cada estado. A partir dos inventários, então, escolher qual o setor que a gente vai trabalhar e qual o fluxo de resíduo, porque a gente também não pode abraçar o mundo, na verdade, né? A gente tem que começar a controlar um pouco. Bom, a gente vai atuar em um tipo de resíduo. E escolhido esse resíduo, a primeira parte, vamos dizer assim, de saída a campo é um diagnóstico. A gente vai fazer um diagnóstico em 30 empresas de cada setor. O que foi definido como setor e quais foram os critérios utilizados para escolher cada setor? No Rio Grande do Sul, o setor escolhido foi fabricação de produtos de metal, incluindo máquinas e equipamentos, especificamente o processo de usinagem. E qual o resíduo perigoso disso tudo? Fluido de corte. O que é fluido de corte? É o fluido que é utilizado para lubrificar e para refrigerar quando tu vai usinar uma peça. Esse fluido de corte, ele tem vários tipos, ele tem especificações muito variadas com produtos muito perigosos e que ele é altamente contaminante. Em Pernambuco foi escolhido oficinas automotivas. Por quê? Analisando o inventário de resíduos de Pernambuco, se verificou que a maior quantidade de resíduos geradas em Pernambuco é do setor sucroalcooeiro, mas esse setor não gera quantidade suficiente de resíduos perigosos, e sim de resíduos industriais em gerais. Então se optou, juntamente com o órgão ambiental e com todos esses atores envolvidos nesse grupo de trabalho, que oficinas automotivas é um setor muito importante, porque gera uma quantidade muito complicada de óleo lubrificante usado. Não sei se vocês já ouviram falar nessa problemática também de como dispor, de como fazer o re-refino. No caso de Pernambuco, eles não têm ainda uma usina de re-refino desse material. Rio Grande do Sul já tem usina de re-refino. E Minas Gerais ficou com a parte de galvanoplastia, que é o setor para eles. Então, a gente é bem focado, localmente, os atores locais definem qual setor. E o setor de galvânicas o fluxo escolhido foi decapagem ácida. Comentando um pouquinho sobre o setor de galvânicas, são os banhos químicos que se dão em metais ou em plásticos, que geram uma série de resíduos e que a gente utiliza cianetos, utiliza cobre, utiliza níquel, cromo, né, uma série de banhos. E se definiu, então, nem pegar todo o processo de galvanoplastia, que é uma coisa muito grande, mas trabalhar só com a parte de decapagem ácida, que seria o quê? Seria a lavagem inicial da peça antes de começar a dar os banhos. Então, todos esses fluxos de resíduos que a gente determinou são resíduos que estão contidos no anexo da lista. Então, é uma lista de produtos químicos perigosos lá da Convenção da Basileia. Então, esse é um dos critérios. O fluxo de resíduos tem que estar contido nessa lista de resíduos. Além disso, não necessariamente só nesse anexo. É considerado também
um resíduo perigoso o resíduo que é considerado pela legislação do país como resíduo perigoso. Ele pode não estar classificado lá na Convenção da Basileia como perigoso, mas se o Brasil entender que ele é um resíduo perigoso, ele entra como resíduo perigoso também. Então, são esses 3 estados. Que fase nós estamos agora? Na fase de diagnóstico dos setores. 30 empresas de cada setor, e o que nós vamos avaliar? O que é feito com esse material? Todo o manejo, desde a compra, onde é condicionado, quando vaza, o que acontece, quando respinga no funcionário, o que acontece, em termos de saúde e segurança a gente está avaliando também. Bom, a partir daí, depois que ele foi utilizado, ele vai para onde? Ele é reciclado, ele vai para refino, ele é doado para alguém que as empresas muitas vezes nem sabem para onde vai esse material, o que é feito com isso. A gente precisa mapear isso, porque no final do projeto, o que a gente precisa ter? 2 produtos básicos. Uma metodologia de avaliação desses setores, que vai ser disponibilizada para a América Latina e Caribe, e manuais de boas práticas para todos esses setores que a gente estudou. Porque isso, um dos critérios também para escolher o setor é a demanda por informação. Então, através dos órgãos ambientais, a gente descobriu que esses setores demandam por informação. Desde informações básicas, de saúde e segurança, até, meu Deus do céu, existe ou não existe refino no meu estado? Para onde eu posso mandar isso? Existe algum outro tipo de tecnologia que eu posso utilizar? É mais ou menos por aí que a gente trabalha, então, nesse projeto. Ok. Eu gostaria também de aproveitar esse momento aqui com a Josiane para perguntar para ela sobre a Polutec, que dentro do ano passado ela esteve participando em Paris dessa grande feira, que é a Polutec, e esse ano a Polutec parece que escolheu o Brasil, né, como país homenageado. Homenageado, Podia nos contar um pouquinho o que é a Polutec e o que esse ano de 2006, o que vai ter de diferente com a participação do Brasil? Tá. Então, assim, eu vou comentar um pouquinho sobre a de 2005, que foi a minha primeira participação. O CNTL, então, ele é uma unidade do Senai. Então, o Senai foi para a Polutec via Confederação Nacional da Indústria. Então, isso tudo foi centralizado em Brasília. Então, nós fomos com um stand para essa feira. Vou comentar um pouquinho, então, o que é essa feira. Essa feira é uma feira de tecnologias ambientais. Tem espaço para workshops, para apresentações, para rodadas de negócios e muitos estandes, então, com empresas disponibilizando seus produtos e seus serviços. O Brasil foi, então, via Confederação Nacional da Indústria, com um stand denominado Brasil Industrial. Nesse stand, então, participou Senai, principalmente, o Instituto Evaldo Lodge e a Confederação Nacional da Indústria como um todo. Como nós participamos em 2005 da Polutec? Participamos com stand, com apresentação em workshops, que o CNTL, então, apresentou cases de sucesso em produção mais limpa. Rodadas de negócios, nós primeiro captamos todas as demandas em nível nacional do Senai, então nós contatamos todos os departamentos regionais do país, nos 27 estados, de demandas em termos de tecnologias ambientais. A partir dessas demandas, nós tínhamos a lista de empresas europeias que estavam oferecendo tecnologias. E aí nós agendamos rodadas de negócios, então. Essa foi uma participação, além do stand, do workshop. E também a gente fez muitas entrevistas, eles são muito interessados no Brasil, o que acontece em termos de meio ambiente no Brasil. A gente fez um contato em rodadas de negócios. A ideia de rodadas de negócios, em princípio, sempre é trazer tecnologia europeia para o Brasil. Mas qual não foi a minha surpresa que numa das rodadas que eu participei, uma empresa espanhola queria uma tecnologia desenvolvida no Brasil. Isso é bem interessante, porque eu acho que a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? E esse ano, então, a gente teve uma reunião hoje, o Brasil é o convidado de honra. Eu não tenho maiores informações como vai ser a participação esse ano do Brasil, mas eu acredito que seja com muito mais empresários, é uma divulgação muito maior, mas a gente já deu algumas ideias de que tipo de temas tratar. Porque uma coisa que eu verifiquei em 2005 é que, muito bem, é uma feira de tecnologias ambientais. Nós somos um centro de tecnologias limpas. O que eu gostaria de ver numa feira dessas são tecnologias limpas. Isto é, tecnologias que, comparadas com outras, consumam menos água, menos energia, menos produtos químicos. E nós vimos muito fim de tubo. Então, a ideia que a gente propôs hoje
para a pessoa da Polutec que veio, né, negociar conosco, é da gente discutir mais o que é tecnologia limpa, que critérios que a gente utiliza para classificar que uma tecnologia é limpa, e de mostrar o Brasil, o que está sendo feito no Brasil em termos de tecnologias limpas. Porque fim de tubo a gente tem bastante, né, Felipe? Então essa mais ou menos é a ideia. Isso tudo vai para Brasília, então, agora, para a gente definir qual será a participação. Então, a Convenção da Basileia é uma das convenções ambientais que os países, a partir da preocupação com as questões ambientais, eles promovem convenções ambientais e depois assinam convênios. A Convenção da Basileia é uma convenção específica para tratar do movimento transfronteiriço de produtos perigosos, de produtos e resíduos perigosos. O que isso significa? A partir de uma lista que está disponibilizada na convenção e que vocês podem depois acessar pela internet, eu vou deixar um site depois de contato, existe uma lista com produtos perigosos. Nada impede de que, se um país como o Brasil identifica um produto como perigoso e ele não está nesse anexo da convenção, ele também é considerado um resíduo perigoso. Então, a Convenção da Basileia trata basicamente de resíduos perigosos e do movimento disso. E o que isso significa? Minimizar, gerenciar e dispor corretamente esses resíduos no seu próprio local, tentar não espalhar isso, tentar minimizar o máximo possível e ver a maneira mais fácil de tratar localmente e não enviar esse resíduo para outro local. Isso se tornaria um custo muito alto e também problemas em termos de derramamento ou coisas desse tipo. Então, a convenção trata basicamente disso. E o nosso projeto é para minimizar em 3 setores distintos esses resíduos perigosos. A Convenção da Basileia, ela está centrada mais na questão do transporte transfronteiriço, ou ela também aborda a poluição transfronteiriça, como casos no Brasil muito conhecido, né, temos uma termoelétrica no Rio Grande do Sul que as cinzas caem no Uruguai. Isso estaria dentro do escopo dessa convenção? Também, e é aquilo que eu te falei, Felipe, tentar o maior controle possível no teu local, para que isso não se espalhe. É essa a ideia, na verdade, né? E sempre com esses propósitos de não geração e de minimização. É essa a ideia. Quer dizer, quando nós olhamos até no início da Revolução Industrial, né, se via uma cidade, quanto mais desenvolvida ela, quanto mais chaminés ela tivesse, quanto mais alto fossem os chaminés. O chaminé mais alto, ele permite uma maior dispersão e isso faz com que a poluição se espalhe, né, e acabe não estando concentrada ou diminui o efeito. Quer dizer, agora nós estamos no sentido contrário, né, de dizer, em vez de você espalhar, concentre e vamos ver o que a gente faz com ela. Em vez de você espalhar e de mandar para outro lugar para tratar, tenta opções de ficar isso no teu local, porque é mais seguro e menos dispendioso também, né? Então, a gente vê muito essa lógica também, nós no CNTL também vemos muito essa lógica do custo em função de que nós trabalhamos com a indústria, né? Então a gente sempre tem que ver esse lado também. Qual é o problema? A indústria, a empresa, ela não tem como foco, uma empresa que produz um produto X, ela não tem como seu foco principal tratar e dispor produtos ou enviar produtos ou transportar produtos para outros lugares. Isso é um custo muito alto. Então, a ideia é reduzir. Antes de tratar e dispor, reduzir. Como alternativa final, a gente, claro, vai ter que tratar e dispor nunca. A gente não consegue chegar a zero, mas o mínimo possível para depois tratar e dispor. Isso reduz muito custos, né? Então, essa é a ideia que a gente trabalha. Tu falaste antes que vocês estão na fase do diagnóstico, que vocês estão analisando as empresas. Eu queria saber, assim, dentro de quanto tempo tu acha que tu já vai ter esses resultados e depois quanto tempo eles vão ter para se adequar a essas normas? Tá. Então, assim, a gente está fazendo ainda no mês de março os diagnósticos. Acredito que início de abril a gente esteja terminando os diagnósticos, tá? Outra coisa que eu não tinha comentado, outro critério importante para a escolha do setor é abranger o máximo possível o número de pequenas empresas.
Por quê? Porque a gente entende que as grandes empresas, elas já têm know-how suficiente, recursos suficientes para buscar novas tecnologias e informação. E como esse trabalho ele é todo focado em informação, se vocês se derem conta, porque é guia de boas práticas, informação sobre onde eu posso tratar, como eu posso minimizar, como eu posso diminuir o número de acidentes, enfim, ele é todo focado para a área de informação. E a pequena empresa, ela demanda por informação, ou porque ela não tem acesso, ou porque ela não sabe procurar. Então, acho que para nós é uma forma, como nós trabalhamos para a indústria, para as empresas, é uma forma, é a nossa contribuição. Então. Esse trabalho, então, ele deve ficar pronto, tudo deve ficar pronto até agosto de 2006, não é? Então, as próximas fases do projeto, a partir de início de abril, é trabalhar a gente já está trabalhando, os diagnósticos que estão chegando, a gente já está trabalhando estatisticamente. E, mais concentrado no mês de abril, maio, junho, julho, é essa pesquisa mais aprofundada em alternativas, né? Que eu acho que é isso que vai gerar o grande produto final. Olha, setor de oficinas automotivas, Pernambuco. O panorama é esse, vocês têm essas alternativas, se fizer dessa maneira, dá um resultado assim, se não fizer dessa maneira, dá um resultado assim. E também a questão que o sistema de Pernambuco é por uma questão de legislação também, né? Eles têm que se adequar à legislação. A gente não quer ver muito por esse lado de estar sempre empurrando por causa da legislação, mas para eles é um setor demandante também em função da legislação. Eles têm que se adequar, eles têm que gerenciar corretamente o óleo lubrificante usado, que é o óleo que tu retira do carro para trocar, né? Ele tem que ser colocado em algum lugar, tem que ser ou re-refino, ele tem que ir para algum lugar. E se tu for pegar a quantidade de oficinas automotivas que existem, é um trabalho bem grande, trabalho de formiguinha aí para sensibilizar esse povo todo, né? Todas essas questões, como do óleo, do carro e outras, já existe legislação que diz o... Tá, deixa eu comentar um pouquinho sobre a legislação. Legislação sobre óleos lubrificantes, especificamente óleos lubrificantes de carros, existe. Legislação específica sobre fluidos de corte, que são esses óleos ou lubrificantes ou refrigerantes utilizados no setor de usinagem, não existe. A gente está se baseando na legislação de óleos, porque em muitos casos eles usam óleos. Mas para fluidos de corte a gente não tem a legislação específica ainda. Tem uma pergunta do Yuri, que ele pergunta se cada empresa vai ser tratada de forma individual, fazendo parte de um setor ou como parte de uma cadeia produtiva. Tá. Todas as informações, enfim, as empresas vão ser todas tratadas como um setor específico. Por exemplo, aqui no caso, fabricação de produtos de metal, incluindo máquinas e equipamentos, né? Isso na verdade é um código, né? E de classificação de atividades econômicas. Ele não vai ser tratado agora, em princípio, como uma cadeia, da gente olhar desde o início até o final, até porque, como eu falei antes, a gente não quer abraçar o mundo, a gente vai focar em alguma coisa, porque se a gente for tratar, por exemplo, a questão da usinagem, a gente poderia tratar vários resíduos, e a gente está focando só num, justamente porque o projeto vai até agosto, a gente não pode abranger mais, né? Mas a ideia o que é? Falando em cadeia, a gente tem esse setor, nós vamos trabalhar principalmente com pequenas empresas, mas a gente também vai fazer alguns diagnósticos em grandes empresas que são clientes dessas pequenas empresas. E já contatamos também alguns fornecedores de óleos lubrificantes ou de fluidos de corte, porque a gente precisa dos atores envolvidos. Agora, o diagnóstico é focado só nas empresas que trabalham com usinagem. Por que a gente pegou as grandes? Pelo menos umas 2 ou 3 grandes empresas, porque elas têm boas práticas implementadas. Então, são exemplos. E muitas vezes elas cobram dos clientes esses exemplos, essas boas práticas. Então, a ideia é, com algumas grandes, ver as boas práticas, ver o que tem de bom ali. Nas pequenas, a gente vai fazer o diagnóstico, porque daí a gente tem informação suficiente para gerar um documento que depois seja de uso e seja interessante para as empresas. Também está sendo solicitado aqui o site da Convenção da Basileia, você poderia dizer? www.basel, que é Basileia, né, .int. Nesse site vocês têm as convenções, tem vários documentos, não é? A gente ainda está pensando como é que a gente vai disponibilizar depois esse material, porque esse material é um material gratuito para as empresas,
obviamente que vai ser gratuito para o público em geral, para pesquisadores, quem quiser acessar. A gente esteve conversando com o Ministério do Meio Ambiente, a ideia é se fazer na página do Ministério do Meio Ambiente um link, né, abrir uma outra página dentro do site do Ministério do Meio Ambiente para colocar todos esses materiais, para colocar os relatórios, tudo que foi gerado a partir desse trabalho. E é óbvio que nesse site da Basileia também deve constar. O trabalho vai ser disponibilizado em português, inglês e espanhol, justamente porque ele pega América Latina e Caribe, e alguns países do Caribe língua inglesa, né? Então a gente vai disponibilizar nas três línguas. Gostaria ainda de fazer mais alguma pergunta, José. Nós frequentemente ouvimos denúncias de que o lixo está sendo exportado, né? Então que o Brasil está recebendo, uma hora se fala em pneus, né? Outra hora que existem navios levando lixo da Europa para a África, alguma coisa assim. E acho que a Convenção da Basileia ela foi desenvolvida tentando atacar esse problema. Você tem notícias assim de alguma denúncia recente? Isso continua acontecendo? Ou após a Convenção da Basileia? Eu não tenho notícia sobre isso realmente não sei te dizer. Não tenho notícia de que está sendo transportado. A ideia da convenção é tentar que isso não aconteça, né? Mas isso quase sempre é por denúncia, né? Sempre eu não tenho conhecimento de denúncia nesse sentido. E a exportação do lixo, né? Essa forma mais aberta, vamos dizer, de levar um navio de lixo, né, para algum outro país. Mas também tem a forma de exportação, que acho que aí a convenção não aborda, que é de exportar sucata, né, ou às vezes até eletrônicos, alguma coisa que já está obsoleto, né? Sobre esse aspecto não existe nenhuma regulamentação. Não, eu não tenho conhecimento. Esse eu não tenho conhecimento. Que é uma nova a forma de, se não quer mais o celular, o computador, né, você acaba vendendo ou fazendo uma doação, né, uma caridade aí para os países mais pobres, né? Acho que essa visão é que tem que mudar um pouquinho também, né, Felipe? Quando a gente esteve na Polutec, a nossa ideia a gente foi com a ideia de não simplesmente abrir as portas para qualquer tipo de tecnologia chegar no Brasil. Não é essa a nossa ideia. Tanto que as demandas que chegaram ou via empresas ou via Senai, elas não foram identificadas. Olha, a empresa A aqui do Brasil está interessada numa tecnologia de uma empresa europeia. Não. Nós fomos com todas as demandas e o Senai apresentou as demandas. Porque qual é o nosso interesse? É que nós desenvolvamos tecnologias aqui para suprir as necessidades do país. É claro que em muitos casos a gente vai ter que continuar importando, mas por que não saber das demandas e tentar tratar isso aqui nos nossos centros de pesquisa, enfim, agir localmente, né, Felipe? Na verdade, a verdade é essa, porque é muito fácil, sim, para as empresas, sejam europeias ou americanas, disponibilizarem tecnologias e pacotes fechados e tu não tem certeza de que isso já está obsoleto ou não, né? É bem complicado. Mas o que a gente tentou fazer foi ser o mais criterioso possível para realmente trazer o que interessava, o que realmente a gente pesquisou aqui e não achou e que a gente realmente teve que trazer de fora. Agora, eu acho bem interessante a gente começar a pensar em desenvolvimento de tecnologias, porque a parte de boas práticas, que é essa otimização de processo que a gente faz na produção mais limpa, que tem a ver com procedimentos, coleta seletiva, né? Tu selecionar melhor os teus resíduos, tu tentar diminuir a quantidade de matéria-prima, isso para nós é otimização de processo que é considerado boa prática. A gente quer atuar mais agora nessa área de tecnologia, mudança de processo mesmo, mudança do processo todo, ou de equipamento, comprar um equipamento que consuma menos água, menos energia, menos matéria-prima. Ou então, mudança no produto, eu não fazer esse produto dessa maneira, eu tentar modificar, seja pela forma dele, mas tentar um novo produto. E também modificação de matérias-primas, né? A gente quer sair um pouco desse básico
que, claro, muitas empresas ainda precisam. Se a gente for implementar a produção mais limpa, a gente sempre tem casos de boas práticas, que é esse básico, que é essa primeira limpada que tu dá, esse primeiro toque que tu dá, que é simples, que quem está no processo não enxerga, muito bem. Mas a partir das boas práticas, a gente quer um pouquinho mais. A gente quer, de repente, olha, a gente precisa de uma tecnologia que consuma menos água. Então, vamos entrar em contato com uma universidade, vamos entrar em contato com um centro tecnológico para desenvolver isso aqui dentro também. Acho que a gente também tem condições. Não né, eximindo as outras tecnologias estrangeiras, mas acho que a gente tem como conciliar as duas. Né? E depois apresentar isso, porque a ideia da Polutec esse ano é ver o que o Brasil já faz. Isso a gente vai ter que correr atrás. Institutos de pesquisa, universidades, enfim, para ver, olha pessoal, aqui foi desenvolvido um processo novo, patenteado, enfim, que realmente é uma tecnologia limpa. Você falou do exemplo da uma empresa espanhola que estava interessada numa tecnologia brasileira. Isso está ocorrendo frequentemente, assim, de empresas do Brasil exportar tecnologia? Não, pelo que a gente tem de informação do CNTL, não. Isso foi o que eu consegui pescar na Polutec o ano passado. Né? Eu acho que se a gente for com uma bagagem maior esse ano, mostrando realmente o Brasil, tem muito interesse no Brasil, muito interesse. A gente até distribuiu pins com a bandeira do Brasil, eles estão sempre atrás de nós, sempre perguntando sobre o Brasil. E tecnologias, e o que vocês fazem. Então, eu acho que essa foi a primeira, assim, que existe uma demanda, que eles querem pelo menos conhecer que a gente não está tão mal assim na foto. Né? A gente pode, com uma boa apresentação esse ano na Polutec, realmente expor as tecnologias das empresas, das universidades, institutos de pesquisa, para ver se é uma troca. Esse caso da empresa espanhola, a gente identificou alguma coisa que está sendo realizada em termos de controle de poluentes atmosféricos que o Senai do Paraná faz. Então, para nós foi importante porque está dentro do Senai, mas olha só a quantidade de centros tecnológicos que existem no país, que poderiam estar expondo as suas tecnologias, né? E eu acho que é bem importante se a gente focar também, já que esse ano o Brasil é o convidado de honra. Né? Como nós estamos chegando ao final aí do programa, hoje terminando um pouquinho mais cedo, eu ainda gostaria de perguntar para a Josiane o seu conceito, o seu entendimento aí de desenvolvimento sustentável. Né? Ou quando o CNTL, quando fala em desenvolvimento sustentável, o que se entende por isso? Tá, vou colocar assim em poucas palavras. O CNTL ele é uma unidade do Senai, como eu falei para vocês. O Senai é uma instituição que trabalha para a indústria. Então, tudo que nós desenvolvemos em termos de de produção mais limpa dentro do CNTL, ele é focado para empresas. Então, acho que a gente nunca pode se esquecer dessa questão econômica. Essa questão capitalista também, é uma coisa que a gente até estava conversando antes do programa aqui, é uma visão econômica também. Então, como que nós abordamos isso para as empresas? Que eu acho que é isso que o CNTL faz, está tentando fazer mais fortemente ainda. Muito bem, empresário, nós não queremos apenas salvar o mico-leão-dourado nem a floresta amazônica. O que a gente quer que tu entenda é que tu tem uma empresa, que tu precisa sobreviver, principalmente as pequenas, tu precisa sobreviver, mas tu pode fazer isso de uma maneira economicamente, muito melhor economicamente, e como consequência disso, tu tem um ganho ambiental. Eu acho que é por aí. Pelo menos para a empresa, para a indústria, é essa visão que eu tenho. Eu não posso pensar numa visão, vamos dizer assim, utópica, de primeiro querer salvar o meio ambiente e a economia ficar para segundo plano. Eu tenho que ter formas de atuar a parte econômica, social e ambiental de uma forma um pouco mais conjunta. Claro que, dependendo do foco que tu está dando, né, para o meu caso, que é empresa, eu preciso ir pelo lado econômico. Gente, se eu não for pelo lado econômico, não sai. Só queria dar os parabéns pro projeto de vocês, que eu acho que é bem interessante. Fica o convite para depois tu voltar aqui e contar como é que foi os diagnósticos e tudo mais. Em agosto, a gente já está com tudo encerrado, a gente apresenta, então, onde os relatórios estão no site e tal, para vocês ficarem mais informados. E quando é que é a Polutec 2006? Polutec 2006 vai ser em novembro. É a 28 de novembro, e pega um pedacinho de dezembro. Tá. Bom, nós estamos encerrando em função da tua
necessidade de sair. Não sei se gostaria de dizer mais alguma coisa. Então tá, eu gostaria de agradecer e se também, conforme for essa participação do Brasil na Polotec, se o CNTL for novamente, se o Senai for novamente, eu posso retornar aqui para dar uma ideia para vocês de como que o Brasil vai participar. Porque é uma feira internacional que é divulgada na mídia, mas que sai assim, não é tão divulgada que tu consiga pegar, às vezes sai no jornal, às vezes, né, sai na TV, enfim, mas eu posso vir e falar especificamente sobre como que vai ser a participação, como a gente vai estar por dentro na Confederação Nacional da Indústria, a gente pode comentar, olha, essas empresas vai uma comissão de empresários, a gente vai apresentar cases, a gente pode também tratar outro dia sobre a participação do Brasil na Polotec. Eu agradeço então o espaço. Tá bom, muito obrigado a Josiane, obrigado aí a Lia, o Eduardo, a todos que participaram do programa. E na próxima sexta-feira teremos mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate. Um bom final de semana a todos e contamos com a presença de vocês na próxima sexta.